Que bom revê-los, que bom reencontrá-los aqui. Por favor. Como o pastor Robson fala, né? Houve uma batalha travada para que você estivesse aqui. E o mais importante de tudo isso é que Deus nos deu a vitória. Amém? Ele nos sustentou, nos protegeu, nos guiou, nos guardou, nos alimentou e permitiu que estivéssemos aqui hoje. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, repita algumas frases comigo aqui. Não precisa gravar, que são algumas frases, mas repita comigo aqui. Eu tenho o direito de lutar. Eu tenho o direito de me defender. E eu tenho o direito de contra-atacar. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, como eu já comentei com vocês aqui, o meu ministério ele é... Obrigado, pastor Robson. Não precisa abrir não, você, mas acho que aqui já dá. Não vou chorar tanto assim hoje não. É verdade. É mais por causa da tosse, rapaz. Tô ficando velho, peguei uma gripe e quer sair. Eu acho que eu não sou mais um pastor novinho, não. Enfim, o meu ministério, ele é muito engraçado. Eu já comentei com o pessoal aqui na igreja que eu sou muito parecido com uma antena parabólica, né? Eu fico, sabe, né? Captando todas as coisas que acontecem ao meu redor, assim, na televisão, em alguma coisa na família, no trabalho, na rua, enfim. E eu estava assistindo umas lutas de MMA. Quantos aqui assistem esse tipo de luta lá, aquelas MMA? Amém? Teve um tempo que eu não estava conseguindo assistir, foi quando eu fraturei a perna. Aí quando você sofre uma lesão, quando você vê outras pessoas, né, se machucando, você sente, parece que está sentindo a dor da pessoa. E aí eu comecei a assistir de novo e não estava sentindo mais essa sensação. E uma coisa impressionante, que é assim, tudo que eu faço, por incrível que pareça, tudo que eu tenho oportunidade de fazer, eu sempre vejo Deus. Por pior que seja a situação, por pior que seja o contexto, eu consigo ver Deus naquela situação. E numa luta de dois atletas ali, de dois lutadores, num combate, de uma certa forma, Deus começou a ministrar no meu coração a respeito das lutas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa trajetória na fé, né? E o que é engraçado que você vê assim, entram dois atletas ali, né, para lutar um contra o outro, e às vezes, aparentemente, um parece ser superior ao outro, ou de alguma outra forma leva alguma vantagem junto ao outro. Não sei se vocês também têm essa impressão. E geralmente, quando não é brasileiro que está lutando, eu sempre escolho um para torcer e fico torcendo para aquele não apanhar tanto. E uma coisa que eu pude perceber, que assim, nenhum dos dois, independente do que ele passou na semana, independente da adversidade que ele teve, se ele teve tempo de se preparar ou não, se o oponente dele está melhor preparado, está melhor alimentado, né? Independente disso, ele não entra no octógono para perder. Ele não entra ali tipo, eu vou somente ganhar meu dinheiro aqui. Não, ele entra para vencer. Pode ser que por um motivo ou outro ele não consiga, mas ele entra para vencer. E nas nossas vidas não pode ser diferente. Nós não podemos entrar nas batalhas do dia a dia para perder. Nós temos que entrar com a convicção que fomos bem preparados, que estamos bem alimentados e que somos aptos para estar ali. Mesmo porque o Senhor, Ele não dá nenhuma luta para mim e para você que você não possa suportar, que você não possa lutar. Deus, Ele só permite que eu e você passemos por algo a qual Ele nos dá a capacitação para vencer.
Deus, Ele está incomodado com essa situação que está se levantando contra você. Só que Ele espera que você tenha a mesma postura de não aceitar e entrar para vencer, né? E uma coisa que eu pude perceber, que foi incrível, que o que mais me chamou a atenção, foi que independente do golpe que um determinado lutador sofria, ele sempre contra-atacava. Ainda que ele estava sendo golpeado, mesmo sendo golpeado, ele contra-atacava. E mais na frente a gente vai entender o que Deus quer falar com isso aos nossos corações. Amém. Você pode abrir a palavra do Senhor, por gentileza, no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 12. Mateus 11, versículo 12. Livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Amém? Todos encontraram? Ainda não? Quem? Amém? Posso ler? Vocês acompanham comigo aí, por gentileza? Amém? Vou ler então. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Está escrito isso aí na Bíblia de vocês também? Pode ser que numa linguagem diferente, mas a intenção é essa. Desde que Jesus esteve conosco aqui na terra, Jesus, ele é o marco do estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Embora seja um reino que se manifeste de forma física, mas é um reino espiritual. Então Jesus, a partir do momento que Jesus esteve conosco aqui, dali em diante ficou estabelecido o reino de Deus. E a palavra ela fala, né? A palavra ela fala. E mediante o reino de Deus, deixa eu orar antes, porque senão a gente vai embalar aqui e eu vou acabar esquecendo de orar. Pai querido, em nome de Jesus eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar na tua casa, de estar aqui com os meus irmãos. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso favor, isso não podemos negar. E o Senhor sabe também, o Senhor conhece as nossas limitações, sabe o quanto nós necessitamos da Sua palavra, o quanto nós necessitamos da Tua bênção. O Senhor sabe que nós não podemos fazer nada, Pai, com os nossos próprios braços, pois não temos força, não somos dependentes do Senhor. Então que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, trazer aquilo, revelar, Pai, para cada um aquilo que o Senhor tem de posição para cada um. E que nós possamos sair dessa noite aqui, Senhor Deus, convictos, Pai, que recebemos a nossa bênção, que fomos abençoados, Senhor, que recebemos a nossa porção, Deus. Eu te dou graças, Pai, e declaro que tudo isso que estamos fazendo, Pai, é em nome de Jesus, e que Teu Santo Espírito tem liberdade, Pai, para falar aos nossos corações. Amém. Então a palavra ela fala que desde a vinda do Senhor Jesus Cristo ele até fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E se está estabelecido o reino de Deus hoje aqui, embora seja um reino espiritual, mas que se manifesta de forma física, natural, existem armas espirituais que não podem ser desconsideradas. Até para que a gente consiga entender melhor o que isso significa, aqueles lutadores daquele octógono que no qual nós estávamos falando anteriormente, eles não entram ali com uma arma de fogo, com uma espada, com um pedaço de pau, não. Os dois entram para lutar da mesma forma. E com o nosso inimigo em comum, não vai ser diferente. Precisamos usar armas espirituais para que a gente possa vencer. E quem vai me ajudar a entender quais são as armas e de que forma eu tenho que usá-las? Quem sabe vencer? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a melhor pessoa que você pode buscar informação para que você possa lutar essas lutas, para que você possa guerrear essas batalhas.
Eu já até comentei isso aqui algumas vezes, que eu imaginava, olha como é a mente do ser humano, que você ser abençoado, eu viria um dia para a igreja e ia se levantar uma pessoa dentro da igreja que ia falar: poxa, olha, Deus mandou te falar que você está com essa necessidade, a partir de manhã eu vou com você em tal empresa e você vai começar a trabalhar e sua vida vai mudar. Seria bom que fosse assim, mas se fosse assim, a honra e a glória seria para a pessoa e não seria para Deus. E Deus, Ele não divide a honra e a glória dele com ninguém. E aí, como Deus então te abençoa? Sabe quantas vezes já ouvi pastores pregando e falando assim: olha, não falta no culto, não deixe de vir, quem sabe não é o dia da sua bênção, quem sabe não é o dia da sua vitória. E por incrível que pareça, aquilo parecia que era algo pessoal, né? De repente cobrando as pessoas para que eles estivessem aqui. E eu entendi durante um bom tempo andando na presença do Senhor que é uma coisa, sabe assim, maravilhosa e é uma verdade. Você está aqui e é onde Deus, Ele libera a bênção, Ele libera uma porção, Ele te dá uma resposta, Ele te dá uma arma espiritual que você põe em prática e você prospera de uma maneira sobrenatural. Vocês estão conseguindo me entender? Amém. Por incrível que pareça, amados, no momento mais difícil da minha vida, quem me sustentou foi a palavra de Deus. Eu vinha para a igreja toda quinta e todo domingo, e vinha aqui, mas vinha quebrado. Eu vinha aqui, sabe, mais quebrado que arroz de terceira, sabe, desesperado. Eu não via solução, sendo bem honesto, eu não via solução. E eu chegava aqui e Deus liberava uma palavra, e era essa palavra que a gente ia para casa e colocava em prática. Nós orávamos da quinta até o domingo, e aí no domingo nós estávamos aqui de novo. As lutas estavam lá ainda, o nosso inimigo ainda estava lá, prevalecendo contra a gente, colocando na nossa mente que a gente não ia conseguir, colocando no nosso espírito que nós não conseguimos passar por aquilo. E no entanto nós vínhamos aqui, recebíamos uma palavra, voltávamos para casa, ajoelhávamos lá no nosso sofá e chorávamos e orávamos. E durante o período mais difícil da minha vida, eu acredito, ali Deus me sustentou com a palavra. E o que é tão importante e tão interessante de tudo isso, que Deus, Ele não traz ninguém aqui nessa noite, não trouxe ninguém aqui nessa noite para despedir de mão vazia. Ele separou uma porção para cada um que está aqui nessa noite, para mim e para você. Por incrível que pareça, amados, o pastor Robson está aqui, a bispa está aqui, os irmãos que já tiveram, Paulo Vitor, que já teve a oportunidade de ministrar, o Jimmy, todos que já tiveram, a Teca, que tiveram a oportunidade de ministrar, vai entender o que eu estou falando. A gente escreve algumas coisas, a gente anota algumas coisas, a gente chega, a gente até traz a mensagem. Mas dentro dessa mensagem que está aqui, existem algo tão precioso, espiritual e oculto, que Deus extrai e Ele coloca no colo de cada um que está aqui nessa noite. E é essa palavra, é essa bênção que vai fazer com que você viva o sobrenatural do Senhor, que faz com que você viva realmente as bênçãos e os milagres do Senhor. Então, né, a gente vê a importância de estarmos aqui reunidos como um corpo. E o que acontece? Você olha para a nação de Israel, você olha para o povo judeu, um povo que foi escolhido por Deus, um povo que não precisou conquistar nada, porque os reis, muitos deles eram conquistadores, todas as terras, todos os despojos, toda a sua riqueza, não era nada que haviam sido dado para ele, era algo que ele adquiria através das batalhas que ele tinha. À medida que ele ia vencendo, ele ia pegando aqueles despojos e enriquecendo e tornando o seu reino cada dia mais rico e mais poderoso. Com o povo de Israel não foi dessa forma. Deus, Ele escolheu um povo para amar. Ele criou um povo e aquele povo é o povo dele. Embora Ele tenha permitido que esse povo venha a ter dificuldade, mas em momento algum Deus os abandonou e todas as promessas de Deus se cumpriram na vida daquele povo. E aquele povo que um dia, durante um período de mais de 300 anos, se tornou escravo no Egito, Deus, até o dia que Deus achou que devia acabar essa escravidão, tirou aquele povo de lá e aquele povo foi temido por todas as nações. E esse povo, ele não é diferente de mim e de você. Só que eu vejo hoje que, principalmente quando tudo parece que vai começar a caminhar, o inimigo, ele se levanta contra a gente
e coloca na nossa mente de uma forma tão maldita, podemos dizer assim, que você não vai conseguir, que você não vai resistir, que não vai dar certo, que não é possível, que não vai dar. É tão incrível, amados, é tão incrível. É aquilo que eu estava falando, até analisando mediante a vida das pessoas que a gente convive, sabe? Você vê a pessoa se levantando, você vê o semblante da pessoa mudando, você vê a pessoa se alegrando, vê a pessoa, determinando, agora eu vou vencer, agora eu vou caminhar, agora eu vou conquistar, agora chegou minha hora, é a minha vez, é a minha colheita, sabe? Crer, Até uma coisa tão interessante, o que acontece, e é uma coisa que acontece geralmente na virada do ano. O ano vira, quantos projetos nós não fazemos? Quantos planos nós não fazemos, Vou emagrecer, vou voltar a fazer dieta, vou voltar a fazer exercício físico, vou me alimentar melhor, vou estudar, vou me casar, vou estudar, vou me formar, vou terminar minha faculdade, vou comprar meu carro, vou comprar minha casa, vou viajar, vou para o exterior. Quantas coisas nós não determinamos quando o ano começa? E o engraçado de tudo isso é que assim, existem até pessoas que na virada do ano começam a encher você de mensagem, de ânimo, ou seja, e essas palavras, tudo isso é para ser uma verdade na minha e na sua vida. E por que isso não acontece então? Por que a gente está tão determinado no dia seguinte o inimigo bate o pé, a gente retrocede, a gente começa a temer, a gente deixa de acreditar, a gente deixa de acreditar que o nosso Deus tem poder para fazer? Deus tira o povo do Egito, passa 40 anos formando uma característica naquele povo, leva para uma terra prometida, aquele povo vence 33 reis, 33 reinos, passa por cima de reinos muito mais poderosos do que ele, manifesta a glória de Deus, é poderoso, passa um tempo e o inimigo bate o pé, aquele povo volta a ficar com medo, volta a ser escravo. Para vocês entenderem melhor onde Deus quer falar conosco nessa noite, igual nós estávamos falando no princípio, eu e você, nós temos o direito de lutar. Nós temos o direito de contra-atacar. Nós temos o direito de nos defender. E temos o direito de prosperar também. Assim como foi falado com o apóstolo Alberto aqui, Deus, Ele está louco para fazer algumas coisas nas nossas vidas, mas Ele precisa que eu e você queira também. Ele precisa que eu e você também demos um passo. Tem uma situação aqui na Bíblia, uma passagem na Bíblia, no livro de Esther, onde estava tudo muito bem, tudo muito maravilhoso, exatamente como acontece nas nossas vidas, A gente entra num emprego bom, novo, a gente muda de área profissional, a gente começa a fazer a faculdade, A gente começa um namoro, começa um casamento, se casa, e aí a gente cria todas aquelas expectativas. Aí está tudo maravilhoso, está tudo caminhando, estamos bem em fé, glória a Deus, E aí de repente, o inimigo das nossas almas, aquele ser, nunca está contente. A gente sabe que a gente o incomoda. Nós sabemos que nós incomodamos o inferno, Mas essa decisão de incomodar o inferno não foi uma decisão nossa. Ele decidiu ser inimigo de Deus. Não fomos nós que viramos inimigo deles. Somos inimigo deles, sim, porque ele é inimigo de Deus. Mas ele decidiu ser inimigo de Deus. E ele, sabendo que ele não pode contra Deus, o que ele faz? Ele quer frustrar tudo aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, para te fazer, me fazer e fazer você a se voltar contra Deus. A finalidade dele é exatamente essa. E aí o que ele faz? Ele usa das artimanhas dele para o quê? Para que você não consiga viver aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, e que você se volte contra Deus. Poxa, Deus, o Senhor só pode estar de brincadeira comigo. De novo? Por que só eu? Por que tal coisa agora? Para que isso? Por que aquilo? Senhor, até quando? Será que o Senhor não quer me prosperar?
Será que o Senhor não quer me abençoar? Será que o Senhor não me projetou? Não é uma verdade, gente. Deus, Ele quer te prosperar. Ele quer te abençoar. Ele é a pessoa que tem mais desejo com que você viva todas as promessas. Porque todas essas coisas Ele não fez para Ele fez para você, Ele fez para mim. E aí se levanta então, aqui na palavra de Deus nós vamos ler inclusive um texto bem bacana, um abençoado, para não falar outra coisa, que atende pelo nome de Ramã. Estava tudo muito maravilhoso, a Esther era a rainha, poxa, né? Uma judia rainha, uma mulher a qual caiu no agrado do rei, estava tudo maravilhoso. Se vocês quiserem abrir a palavra do Senhor no livro de Esther, no capítulo 8, tudo maravilhoso, tudo caminhando. Vamos aqui, vamos viver a nossa vida em paz, vamos prosperar, vamos caminhar, vamos nos apropriar das nossas promessas. Então o inimigo das nossas almas, nosso inimigo em comum, ele se levanta, conspira contra a gente de uma forma suja e faz com que o rei, em um momento, acredito eu, mesmo porque ele era uma pessoa da confiança do rei até então, e então o rei assina um decreto onde numa determinada data todos os judeus iriam ser perseguidos e mortos. Está tudo muito bem, está tudo muito maravilhoso, estamos em paz, vamos caminhar, vamos viver, e chega uma notícia dessa. E nas nossas vidas, amados, não é diferente. É uma doença, uma conta que de repente a gente não conseguiu pagar, é uma dívida antiga que vem à tona de novo, é uma multa que chega, é algo que não está na programação e aparece. E esse tipo de notícia, muitas vezes, eles vêm com uma sentença de morte para as nossas vidas, e muitas vezes de morte espiritual. O inimigo, ele usa de 3 formas para intentar contra mim e contra a sua vida. O primeiro passo, ele te amedronta dizendo que tem um exército maior que o seu. Às vezes a gente acha que o inimigo é mais forte que a gente, e não é uma verdade, porque nós sabemos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Tem uma outra forma que ele age muito, que é cortando o suprimento. Isso acontece muito, com muita frequência, sabe? Ele vai e mexe nas tuas finanças, e automaticamente você já fica abalado. E uma que eu acredito que é a pior, e que tem acontecido nesses últimos dias, é uma desestabilidade emocional. O inimigo, ele com essas más notícias, com essas sentenças, ele traz uma instabilidade emocional nas nossas vidas, que a gente deixa de crer que Deus tem poder para fazer, que a gente deixa de crer que Deus é poderoso, que a gente se esquece de tudo aquilo que Deus fez pela mim e pela sua vida. A Bíblia, ela fala que existem opressões que confundem até os sábios, e é uma verdade. Ele começa a pressionar a gente de uma forma que a gente se esquece, parece que de tudo aquilo que Deus já fez, de tudo aquilo que vivemos. Se Deus fez no passado, Ele faz hoje ainda, amém? Quantos aqui creem? Porque Ele é o mesmo, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele, olhe para trás, olha o que você já viveu e olha onde você chegou. Olha o que Jó declarou: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Existem propósitos em tudo nas nossas vidas. Deus, Ele quer nos ensinar em todas as situações. Então o inimigo, ele se levanta contra o povo de Israel, faz com que o rei levante um decreto, assine um decreto em que os judeus numa determinada data seriam mortos. Mas olha o que mais interessante de tudo isso. Essa pessoa que conspira contra mim e contra a sua vida está com os dias dela contados. E a forca que ela está preparando para mim e para você, ela mesma vai se enforcar. E você vai ver a sua vitória. Porque assim aconteceu com Ramã, e assim vai acontecer na minha e na sua vida. Todas essas coisas que têm se levantado, todas essas palavras de maldição que têm sido lançadas, todas essas sentenças que têm falando que você não vai conseguir, isso só está te projetando a se aproximar mais daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Eu vou ler um texto aqui, presta atenção. O que vai acontecer nas nossas vidas?
Naquele mesmo dia, um pouco depois que Ramã havia sido enforcado. Vou explicar um pouquinho melhor para que acredito que aqueles que de repente não tenha lido ainda possam entender. Esse homem chamado Ramã, ele tinha um homem chamado Mordecai, que ele não, na Bíblia de alguns vai estar escrito Mardoqueu, e ele não se dobrava a esse homem. Independente, ele não desrespeitava esse homem, mas ele não se dobrava, ele não reconhecia a autoridade daquele homem, porque a autoridade para ele era o nosso Deus, o nosso Senhor. E por conta disso, ele conspirou contra todos os judeus e fez com que o rei assinasse um decreto que os judeus seriam mortos por uma determinada data. E então, a rainha Esther interviu em favor do povo. Deus, fez com que o rei achasse graça nisso e puniu aquele homem com a sua própria morte. Só que o melhor para mim, para a sua vida, é o que vai vir agora. Naquele livro de Esther, no capítulo 8, versículo 1, a palavra fala o seguinte: naquele mesmo dia, o rei Xerxes, ou Assuero na Bíblia de alguns, deu à rainha Esther a casa e os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi apresentado ao rei, porque Esther contou que Mordecai era seu parente. Então o rei tirou o seu anel sinete, que ele tinha tomado de Ramã, e deu a Mordecai. Esther nomeou Mordecai como administrador de todos os bens de Ramã. Depois Esther se jogou aos pés do rei e, chorando, pediu que ele anulasse a ordem de Ramã, o descendente de Agag, e que não deixasse que o terrível plano de Ramã contra os judeus fosse executado. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Ela se levantou e ficou de pé diante dele e disse: se for do agrado do meu rei, e se eu puder contar com a sua bondade, e se o Senhor achar que o que peço está certo, então assine um decreto anulando a ordem de Ramã, a ordem que o filho de Amedata e descendente de Agag deu para que no reino inteiro todos os judeus sejam mortos, pois eu não poderei suportar a destruição do meu povo e a morte dos meus parentes. Então o rei Xerxes disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eu mandei enforcar Ramã por causa do plano que ele havia feito para matar os judeus, e dei todos os seus bens a Esther. Mas uma ordem dada em nome do rei e carimbada com o anel real não pode ser anulada. Porém escrevam o que quiserem aos judeus, assinem em meu nome e selem as cartas com o meu anel. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa noite? Você tem autoridade hoje para se levantar contra esse mal. Em meu nome você pode fazer o que você bem entender com esse mal que se levanta contra a tua vida. Aquilo que tem se levantado para tirar a tua paz, tirar o teu sono, fazer com que você de repente não tenha alegria de viver, você vai determinar o que você quer fazer com esse mal. Se você quer que ele seja lançado no abismo, se você quer que ele seja exterminado, se você quer que ele saia da sua vida para sempre, assim diz o Senhor para mim e para a sua vida. O Senhor está dando uma autoridade para nós aqui nessa noite. O Senhor está derramando uma unção de autoridade sobre a minha e sobre a sua vida, uma arma espiritual, e que você não se esqueça disso. O Senhor está colocando na minha e na sua mão uma arma poderosa espiritual, para que você possa contra-atacar, que você possa lutar de uma vez por todas e vencer contra todo esse mal que tem se levantado contra mim e contra você. Quantos aqui creem nessa palavra? Amém. Quantos aqui creem nisso? Diga amém. 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 Onde eu parei aqui, amados? Me ajuda aqui. Versículo 9, é isso mesmo? Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Mordecai mandou chamar os escriturários do rei e editou um decreto aos judeus, aos representantes do rei, aos governadores das províncias e aos chefes dos vários povos em todas as províncias do reino, que eram 127 ao todo, e iam desde a Índia até a Etiópia.
O decreto foi trazido para todas as línguas faladas no reino. A cada tradução seguia a escrita usada em cada província. E o decreto foi copiado também na língua e na escrita dos judeus. As cartas foram escritas em nome do rei, carimbada com o anel real e levado por mensageiros montados em cavalos criados nas estribarias do rei. Nas cartas o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades dos reinos para se organizarem e se defenderem contra todo e qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, esses podiam combatê-los e matá-los, podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo mulheres e crianças, e ficar com os seus bens. Repita assim comigo: eu tenho autoridade sobre a minha vida, dada por Deus, para me defender e atacar todos os meus inimigos, e depois disso tudo, prosperar. Aplauda o Senhor por isso. Amados, você não vai entrar no octógono com o seu inimigo só para lutar com ele e mostrar para ele que aquele que vive em você é maior do que ele, não. Você vai entrar no octógono, Deus vai te honrar, você vai vencer e você vai prosperar. Aquilo que você mais almeja do Senhor, assim que você vencer, você verá as coisas se cumprindo na tua vida. Amém? Continuando aqui. Não sei onde eu parei de novo. 12. Glória a Deus que vocês estão acompanhando. Glória a Deus, glória a Deus. E em todas as províncias os judeus, toda a ordem para fazer isso no dia marcado para a matança, isto é, o dia 13 do 12º mês, no mês de Adar. Uma cópia da ordem do rei devia ser publicada como lei e ser lida em público em todas as províncias, para que no dia marcado os judeus estivessem prontos para se vingar dos seus inimigos. O rei deu a ordem aos mensageiros montados nos seus cavalos ligeiros da estribaria real, e saíram depressa. O decreto foi lido em público também em Suzã, a capital. Ou seja, todos os lugares aonde há inimigo contra você está recebendo um decreto da parte do Senhor, está sendo lido em voz alta, que hoje o Senhor ele te dá autoridade para você lutar, se ajuntar e contra-atacar contra isso. Só não esqueça de buscar orientação do Espírito Santo de Deus, a arma espiritual que você precisa usar. Em alguns casos é oração, em outros casos é posicionamento, em outros casos é propósito, e aí é o Espírito Santo que vai te orientar, amém? E Mordecai saiu do palácio, e aqui chega um tempo de honra para mim e para a sua vida. Aquele que até então o inimigo havia tentado, havia conspirado, ele foi desmascarado e ele foi obrigado a honrar essa pessoa, e assim vai acontecer na minha e na sua vida. Quantos aqui creem? E Mordecai saiu do palácio usando uma roupa real azul e branca, com uma grande coroa de ouro na cabeça e com uma capa vermelha de linho fino. Repita comigo: todos os moradores da cidade de Suzã ficaram muito contentes e soltaram gritos de alegria. E para os judeus brilhou a luz da felicidade, da alegria e da vitória. Você pode se alegrar na presença do Senhor? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você pode começar a alegrar no teu espírito. O Senhor ele tem visto, o Senhor ele tem se levantado em teu favor. Ele não te tirou da sua casa para te trazer aqui hoje para você passar mais um domingo em comunhão com seus irmãos, não. O Senhor ele te trouxe aqui nessa noite para te abençoar. Ele tem visto a tua luta, ele tem visto tudo aquilo que tem se levantado para paralisar aquilo que ele tem para mim e para a sua vida, e ele coloca autoridade na minha e na sua vida hoje, e nós vamos nos alegrar junto, porque brilhou a felicidade para a minha e para a sua vida. Amém? Você poderia se colocar de pé em nome do Senhor? Você poderia se colocar em pé em nome de Jesus?
Amados, vocês pensaram em algum louvor aí enquanto estava ministrando aqui? Nem tive ideia, hein? E aí, Paulo, pensou em alguma coisa? Nicole, tem alguma sugestão? Edney, perdão, não vi. Certeza? Douglas Bar? Gabi? Pensou em algum? Mas vamos louvar ao Senhor. Mas vamos louvar ao Senhor. Então, para nós encerrarmos aqui. Por isso que os judeus que